Boa noite, caríssimos irmãos. Mais uma vez aqui, felizes, reunidos em torno do nosso Evangelho, que Jesus nos deixou, através da intuição. E vamos estudar com muito carinho, porque nós estamos caminhando para a regeneração e precisamos de todos esses ensinamentos para nos tornarmos pessoas melhores. Vamos fazer então a nossa oração. Vamos agradecer a Deus, primeiramente, por ter nos criado e ter nos dado a oportunidade de viver essa vida carnal com suas experiências para a evolução. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão maior, aquele que nos deixou esses ensinamentos de há mais de 2000 anos e que estão sendo tão úteis na nossa vida nos dias de hoje. Vamos agradecer ao mentor do Lar Espírita Aurora de Luz, a todos os espíritos que vêm nos intuir, nos proteger e aqueles que também vêm para aprender conosco. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus irmãos, hoje a gente vai continuar capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. No item 11, 12, 13 e até o item 17, que fala sobre escândalos, né? Escândalos, se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. Esse é o subtítulo. Jesus disse: aquele que escandalizar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles aconteçam, mas ai daquele por cuja mão o escândalo venha. Se a mão ou pé é motivo de escândalo, cortem-no, atirem-no para bem longe de vocês. Porque é melhor retornar para a vida espiritual, não tendo uma mão ou um pé, do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Se o olho é motivo de escândalo, arranquem-no e atirem-no para longe de vocês. Melhor será retornar à vida espiritual com um olho só, do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Cuidem para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês que lá no céu seus espíritos protetores veem sem cessar a face de meu Pai, que também está nos céus, porque eu vim para salvar o que estava perdido. Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11 e capítulo 5, 29 e 30. Então, nós vemos aqui que Jesus falou, lógico, numa linguagem metafórica, né? Não é que é para fazer isso, né? Nós sabemos que muitas pessoas, ao longo dos anos, dos séculos, interpretavam as leis no sentido literal. Então, nós sabemos que até hoje há povos que fazem isso literalmente, né? Quando encontram um ladrão, cortam a mão, e no caso de traficantes, cortam até a própria cabeça. Então, nós que estudamos o Espiritismo, nós sabemos que Jesus usou muito da metáfora para nos ensinar. E graças ao codificador, nós tivemos uma amplitude nesse significado, um melhor entendimento de toda a Bíblia de uma maneira geral, porque agora nós temos já a capacidade de entendermos realmente o que Jesus queria nos dizer, né? Então, aqui diz que, no sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou o decoro de uma maneira ostensiva. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo por orgulho, né? E ela não está na ação em si, ela está na repercussão, né? Na repercussão que ela causa, então no mal que ela causa, né? E a gente sabe que muitos escândalos, às vezes, a pessoa consegue até abafar, né? Se for um escândalo de pensamento, você pensou mal do outro, você pensou que gostaria que ele morresse, que acontecesse alguma coisa má para ele. Mas isso aí, perante os homens, fica oculto. Porém, perante as leis divinas, isso aí já aciona a lei da causa e efeito. Então, mesmo sendo pensamento, vai ter sua consequência, né? E nós sabemos que, às vezes, o espírito que se sente culpado
com remorso, às vezes ele quer vir até com uma certa deficiência, até para, vamos dizer, ressarcir aquele mal que ele fez. Então, ele pede para nascer cego, né, por causa que os olhos foram motivos de dele cair, assim, moralmente, como que, vamos dizer, na parte da sexual, às vezes ele olhava com muito desejo as mulheres muito lindas e aí ele acabava se perdendo. Então, por um desejo, às vezes, de ressarcir. Mas poderia até vir de uma outra maneira, não precisava vir. Sempre usaram o lado negativo de ressarcir os erros, né? Poderia acontecer como com aquele deficiente Nick Fujisaki, que nasceu sem os braços, sem as pernas, devido a uma doença genética, né, que é rara, chama-se tetramélia, e ele fez disso o lado positivo da vida dele, né? Então, o que ele faz, né, até hoje? Ele faz palestras motivacionais. Ele vai mostrar para as pessoas que ele veio com essa deficiência, sem os braços, sem as pernas, mas que ele tem uma vida normal. Ele casou, tem filhos, então isso não impediu dele ter uma vida normal. Ele não ficou se lamentando, nem nada. Ele usou isso de uma maneira positiva para ressarcir alguma coisa que aconteceu no passado dele, que ele está querendo, vamos dizer assim, por lado positivo, consertar, né? E ele diz assim, que deficiente não é aquele que não tem braços e não tem pernas, mas é todo aquele que não consegue fazer algo, né? Que não consegue fazer algo. Por quê? Porque às vezes a pessoa é perfeita, né? Mas não se predispõe a fazer a caridade, fazer um trabalho, né? E vem a esse mundo só querendo aproveitar dos prazeres da vida, né? Então, esse é o pior deficiente, aquele que não se quer melhorar, que não se esforça, né? Para a sua reforma íntima, fica acomodado, não é? Nós temos também aqui, ele fala assim que esses que escondem seriam como sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. Então, aquela pessoa que tem aquela aparência, não é? Mas se a gente for ver a essência dela, não é nada daquilo. Então, ou fala muito, fala as coisas corretas, mas na hora de praticar não as pratica. Então, não adianta nada, né? Então, é necessário que aconteça escândalo no mundo. Jesus quis dizer o quê? Não tem como não acontecer porque o homem ainda é imperfeito. Então, muitos escândalos ainda vão ocorrer. Só que tem que esses escândalos, eles vão servir também para o homem se posicionar, porque nós vamos ficar no meio desses escândalos. E aí, cada um vai tomar sua posição. Ou eu participo desse escândalo, ou eu entro nessa sintonia, ou eu, na minha decisão, eu resolvo ser diferente. Então, também para mim, é uma maneira de eu, vamos dizer assim, me policiar, uma maneira de ver se eu já estou preparado para não aceitar certas coisas, né? Então, por exemplo, a gente vê que há escândalos nas notícias, né? Nas notícias, porque criam pânico. Então, muitas vezes as notícias são sempre negativas, né? Ninguém assiste um noticiário com coisas positivas, mas sempre com coisas negativas, e às vezes deixam as pessoas em pânico. Quantas pessoas, pelo esse escândalo que estavam passando, esse medo, esse exagero de notícias ruins, quantas pessoas não ficaram doentes, quantas pessoas não ficaram com depressão, síndrome do pânico. Então, isso aí é fazer crescer, né? Fazer aumentar o escândalo para que as pessoas sofram, não é? Para que as pessoas se sintam frágeis. Não que nós não devamos tomar cuidados, mas aquele exagero das notícias, aquilo ali fez muitas pessoas adoecerem. Então, você foi a causa, né? Se você foi a causa desse escândalo, você vai ter que pagar por isso. Por quê?
porque você está fazendo com que aquilo ali vai aumentando e vai deixando as pessoas enfraquecidas emocionalmente e prejudica, né? Porque vai vir a doença para essas pessoas e as pessoas não sabem da responsabilidade que tem. Às vezes um ato que você vai fazer vai prejudicar milhares, milhões de pessoas. Você está prejudicando e aquilo ali você agora não tomou ainda, vamos dizer assim, ciência, né? Mas quando você tiver que, vamos dizer, responder à lei da causa e efeito daquilo que você provocou, né? Você vai lamentar do que fez, né? Eu assisti a um filme que o rapaz vendia um medicamento, né? Ele era presidente de uma empresa farmacêutica que vendia um medicamento para câncer, né? E aí um senhor estava com a esposa com câncer e estava já numa fase muito terminal. E esse medicamento era muito poderoso, né? Contra a luta contra o câncer. Só que ele não conseguia comprar porque era muito caro. Aí um médico deu-lhe a notícia que havia agora um medicamento genérico, que o preço era muito, muito abaixo, que daí estaria nas condições dele comprar. Só que o presidente da indústria farmacêutica deu um dinheiro para o da outra indústria farmacêutica que estava fazendo genérico para deixar um tempo de lançar esse remédio para que o outro vendesse, porque o outro era muito mais lucrativo, né? Então isso aí é um escândalo também, né? Então é um filme que mostra muito bem. É um escândalo, por quê? Porque você está fazendo alguma coisa que vai repercutir. Isso aí repercutiu, que o marido ficou revoltado, começou a querer ir atrás do presidente dessa indústria e matá-lo. Então disso gerou, nossa, um conflito, uma situação muito, porque ela acabou desencarnando, né? Então isso foi gerando realmente um escândalo, né? Então uma atitude que você causa, que você prejudica muitas pessoas, você vai ter que responder por isso, né? Não, até não muitas pessoas, até uma pessoa só, né? Você vai encontrar com uma pessoa, ela está com uma doença. Você chega para ela e fala assim, você não tem mais jeito, você vai acabar desencarnando mesmo, porque a pessoa fica num estado assim em pânico, né? E aí você não fez um escândalo? Você ajudou em alguma coisa? Não. Então você vai responder. Você já acionou a lei da causa e efeito. E os escândalos também ficam escondidos, que ficam nos pensamentos, né? Nas coisas erradas que você pensa, né? Deus queira que aquela pessoa morra. Ainda põe Deus no meio, né? Como que Deus concorda com esse tipo de maldade, né? Então, e o escândalo da fofoca também, da maledicência, quantas pessoas não são difamadas e através disso ela perde toda a credibilidade e muitas vezes a gente sabe que a pessoa é super correta, né? E isso aí sempre aconteceu na humanidade, né? Nós vemos até nos próprios livros, há 2000 anos, e no livro Renúncia, em que mulheres que queriam difamar a esposa por causa de ficarem com o marido, né? Então, Lívia sofreu isso no livro e no Renúncia também a personagem foi difamada, né? Porque ela queria ficar com o marido dela. Então é uma coisa que isso aí, a pessoa falar, não aconteceu nada comigo, mas a lei da causa e efeito, as leis divinas não falham. Então, mas não aconteceu nada, né, até agora. Não aconteceu, mas você não pode duvidar de Deus. Que vai vir isso aí para a pessoa responder. E não vai ser às vezes nessa vida, pode ser na próxima. Mas isso não fica impune. Nós não podemos duvidar das leis divinas. As leis humanas são falhas, mas as leis divinas não falham, né? A dor, ela é educativa. Ela não é punitiva. Não é punitiva por quê? Porque você apenas pagou aquilo que você fez, não é? Então,
não chega a ser uma punição, é uma educação, por quê? Porque você tem que melhorar. Você vai ter que mudar aquela maneira de você ser, né? E a dor é consequência de uma causa que está contra as leis divinas. Então, quando a gente sai das leis divinas, que a gente começa a fazer alguma coisa contra o que Deus criou, Deus ensinou, né? Através de Jesus, vai vir a consequência. Então, nós somos responsáveis por nossas dores. Nós não vamos atribuir as nossas dores é assim, eu sou assim porque meu pai era assim, porque meu vizinho fez isso, porque... Não, você não tem justificativa para o erro. Você tem que fazer o correto. Você é dono de si. Você é dono dos seus atos, dos seus atos, dos seus pensamentos. Você que tem que se controlar. Você que tem que se educar, né? E a gente sabe que a maior luta que nós temos durante a encarnação é contra nós mesmos, né? Contra os nossos erros, nossos defeitos, as nossas tendências, né? Esse é o maior erro, né? Então, a justiça divina, ela é a justiça que vem no momento certo. E nós não podemos ficar julgando. Porque ele faz tanta coisa errada e até agora nada aconteceu com ele. Mas vai vir. A gente talvez não esteja encarnado para ver, mas que vem, vem. Eu não duvido da justiça divina. Ninguém deve duvidar. Por quê? Porque Deus não erra. E se ele se ele deu aquele castigo, vamos dizer assim, se ele permitiu aquele castigo, é porque a pessoa mereceu. Ela é responsável. Deus não é responsável. Deus não castiga. Nós aprendemos que Deus é o Deus da bondade. É misericordioso e é justo, né? Então, o que ele faz é o mais correto possível. Esse tipo de texto que fala de cortar a mão, né? Lembra um pouquinho aliás, né, o texto de Moisés, né? A lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Então, quando Moisés pôs essa lei, era um povo muito atrasado, precisava de uma lei mais rígida, né? Porque se ele não colocasse olho por olho, a pessoa matava um familiar de outra tribo, aí chegava aquela pessoa, matava os familiares todos da outra tribo. Então foi para diminuir um pouco essa violência, né? Porque o povo era muito ignorante. Aí ele pôs um Deus que castiga, porque o povo precisava ter medo. Era um Deus que não perdoava, ele castigava mesmo. E depois veio Jesus, que mostrou o Deus misericordioso, o Deus de amor, o Deus que ensina, que vai educando, que vai deixando a criatura dar tantas chances, quantas encarnações ele necessitar para vir, para ir purificando essa alma, para melhorando esse espírito, né? Então é o Deus de amor. E a gente sabe que muitas pessoas, elas estão, né, ainda numa fase não tão evolutiva, mas nós temos que ter a paciência, nós temos que ter a benevolência, a indulgência. Nós devemos olhar esses irmãos como irmãos que ainda estão caminhando, né? Nós também não estamos também assim tão adiantados. Tanto é que se nós conseguirmos ir para o mundo de regeneração, não é dos mundos mais avançados, né? Porque existe o mundo de regeneração em que o mal, né, ainda vai ter menos, vai ter mais o bem, mas ainda vai ter um pouquinho de situações de maldade, né? Mas, quando nós estivermos preparados para mundos felizes, né, que seria a próxima etapa, aí sim, aí a gente só vai ver o bem, né? A gente não vai mais ver situações em que as pessoas fazem maldade, né? Não vai mais precisar dos escândalos, né? E nós ainda precisamos dos escândalos para nós nos posicionarmos contra isso e lutarmos de não sermos propagadores desse escândalo, né? Então, não somente de uma maneira geral, né? Quando, por exemplo, eu repasso alguma coisa, alguma notícia ruim, que é falsa, que eu causo pânico, como também
quando eu ajo, né, de maneira que não está de acordo com as leis divinas. Porque as leis divinas são imutáveis, não tem como, não tem como. Eu não posso fugir delas. Se eu não fizer tudo de acordo com as leis divinas, eu vou ter que colher as consequências. Então, não podemos nem nos queixar, porque nós temos o conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais nós temos obrigação de fazermos o correto. É difícil, porém, nós temos que nos esforçar no dia a dia. Cada dia de nossa vida nós temos que tentar não ser o motivo dos escândalos, né? Não prejudicar os nossos irmãos. Fazermos as coisas de acordo com tudo que está no Evangelho, né? Ele está aqui para ensinarmos, né? Então, eu vou ler agora uma mensagem para vocês do livro Jesus no Teu Dia a Dia, que é muito interessante. Quase nada é para sempre, né? Por isso que eu falo, a gente tem que aceitar muitos sofrimentos, porque nós que causamos, né? E não devemos ficar assim preocupados demais, porque tudo vai passar, né? São fases, nós vamos conseguir vencer, mas nós temos que ter consciência que o que eu plantar agora, no dia de hoje, eu vou colher no futuro. Então vamos plantar somente coisas boas, né? Vamos nos policiar, vamos tentar melhorar como pessoas, como seres humanos, como cristãos que somos. O capítulo diz, quase nada é para sempre, nesse livro Jesus no Teu Dia a Dia. O corpo físico que se contempla no espelho um dia deixará de existir. A maldade que ainda reside no coração do homem um dia deixará de existir. O poder de mando que os déspotas possuem um dia deixará de existir. Até mesmo o planeta Terra, que por ora alberga você, um dia daqui a alguns bilhões de anos, também deixará de existir. Desse modo, considerando que quase nada é para sempre, o sofrimento que experimenta hoje com a doença física, mais cedo ou mais tarde, irá passar, porque ele também não é para sempre. Se aceitar com resignação o seu sofrimento, ele passará mais depressa. O amor não passa, pois este é para sempre, é eterno. O amor de Deus para conosco, o amor de Jesus pela humanidade, o amor que um dia iremos aprender a ter uns pelos outros. Somente o amor e os bons sentimentos são eternos, porque emanam de Deus. Lembre-se sempre, a beleza física passa, a beleza interior permanece. O ódio passa, o amor é permanente. A paz do mundo passa, a paz do Cristo é permanente. O dinheiro passa, os laços de amizade não se acabam, nunca. Então, isso aí é um texto para nos confortar, né? Nós sabemos que tudo passa, todas essas dificuldades. Os escândalos vão passar, quando nós não precisarmos mais deles, né? Para nós avançarmos. Nós vamos melhorarmos de uma forma que não vai precisar mais de escândalos, né? E vai ser esse teste aí, nós não vamos ter que passar mais, porque nós já vamos vencer isso, né? As pessoas vão ter mais consciência e saber que não é prejudicando o nosso próximo que nós vamos conseguir alguma coisa positiva na vida espiritual e das vidas futuras. Nós vamos ter que, através desse conhecimento, e passar esse conhecimento adiante, quantas pessoas mais nós pudermos orientar, e para nós mesmos principalmente, que nós também somos os primeiros a ouvir, somos os primeiros a ouvir, os primeiros a necessitar melhorar, né? O mundo será diferente. E nós temos fé que, com a justiça divina, que nunca falha, que vem no tempo certo, é o tempo de Deus. Nós temos que confiar que tudo vai se encaixar e vai se resolver, porque Deus é poderoso, Deus é nosso Pai, e Deus não nos deixa desamparados. Ele apenas quer que nós nos eduquemos para que a nossa evolução seja feita o quanto antes, né? Quanto mais nós evoluirmos, menos tempo será muito melhor. Então, meus irmãos, era isso aí. Nós vamos continuar no nosso grupo da Evangelioterapia, discutindo, né, esses assuntos, porque são assuntos pertinentes. E que nós possamos aplicar todos os ensinamentos que nós temos nesse Evangelho maravilhoso de Jesus, que nos dá tanta orientação
através dos ensinamentos que foram passados há mais de 2000 anos e são tão atuais. Então, vamos fazer nossa oração de encerramento. Então, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, todos nós reunidos, em torno das palavras de Jesus. Vamos agradecer ao Lar Espírita Aurora de Luz, que nos dá a oportunidade de passarmos essas mensagens. Vamos agradecer aos Espíritos que vêm para nos intuir, nos proteger e também estudar conosco. E vamos pedir, Senhor, para que todas as pessoas que estão passando por algum sofrimento físico, emocional, mental, espiritual, sejam confortadas e sejam curadas, para que possam ter uma vida mais feliz. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.